Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, Master Soluções Contábeis, BR Condos e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. E nesse terceiro bloco do programa, nós recebemos aqui o vereador Lucas Souza, que é o responsável pelo PLC 61 de 2025, que trata, entre outras coisas, principalmente sobre o horário, permitido para a execução de obras na nossa cidade. Vereador, como você mesmo destacou aqui antes de a gente começar a entrevista, a primeira vez que a gente conversa através de uma entrevista, então seja bem-vindo ao Pode Morar. É uma alegria estar aqui, Wagner, no Pode Morar e, sobretudo, discutindo esse projeto de lei. Estamos, nesse momento, na presidência da Comissão de Urbanismo, discutindo diariamente as transformações que a nossa cidade tem. E no dia de hoje, esse projeto que tem um impacto importante para a nossa cidade. Começando, vereador, qual foi a principal motivação que o senhor encontrou para apresentar esse projeto, que envolve essa permissão da execução das obras na cidade? Certo, Wagner. Foi procurado pelo setor da construção civil, através do Sinduscom, que nos apontou uma divergência entre o nosso Código de Posturas e o nosso Código de Meio Ambiente. Então, a depender do fiscal da SAMA do momento, uma obra na cidade era autuada pelo Código de Posturas e a outra pelo Código de Meio Ambiente. E a gente aproveitou essa discrepância entre essas duas leis em vigência na cidade para já discutir a questão das obras, a regulamentação das obras. A gente acabou de aprovar também na Câmara o Código de Obras, que disciplina de forma muito clara, e estamos em fase final. Eu sou o relator do novo Código de Meio Ambiente. Então, todo esse processo construtivo ele está em discussão na Câmara de Vereadores. Mas a gente achou por bem, Wagner, apresentar uma legislação paralela, porque é uma alteração muito simples, mas que causa um impacto muito grande. Do Jardim Paraíso ao Paranaguamirim, se a sua obra ela não encerra às 17 horas, ela passa das 18 horas, você hoje, até essa lei ser aprovada, você tinha um risco de ser autuado pela Secretaria de Meio Ambiente. Então nós tivemos aí o consenso dos vereadores, conseguimos aprovar essa lei e está definido, das 7 da manhã às 19 horas, todo cidadão e todo empreendedor pode realizar obras na cidade de Joinville com segurança. Então, muitas vezes nós temos excesso de leis, é o caso, que muitas vezes não se conversam. A gente tem esse desafio. Eu sou hoje presidente da Comissão de Urbanismo, estou há 4 anos e 9 meses na CCJ, a gente busca aperfeiçoar a legislação da cidade, muitas vezes, Wagner, esse trabalho de legislar de fato não é tão valorizado, mas é uma grande responsabilidade, porque são ações que têm impacto na cidade e é a principal função do vereador. Muitas vezes a gente se debruça em dialogar por obra junto com o Poder Executivo, também fiscalizar serviços públicos que impactam a população, mas eu gosto dessa função de legislar e dentre tantas leis que a gente já conseguiu aprovar, ela está fazendo essa correção e ela tem um impacto significativo na cidade, em toda a cidade de Joinville, porque se você vai fazer uma simples reforma, passou das 18 horas, você estava vulnerável a ter uma notificação que, dependendo da defesa, poderia virar uma multa. Então, buscando corrigir isso, nós acabamos de adequar e estabelecer de fato. Obras na cidade de Joinville é das 7 da manhã até as 19 horas. E na prática, o projeto também acaba influenciando até no relacionamento de empresa com um empregado, Com certeza. Muitas vezes nós temos as obras, o setor da construção civil, ele trabalha com cronograma, com prazo, e metas a serem cumpridas. Você tem, a partir deste momento, muitos empreendedores que, para não correr risco, colocavam as obras até às 18 e agora poderão talvez ter mais uma hora de produtividade por dia, e esse processo, obviamente, acarreta também na questão de pessoal na construção civil e, sem dúvida alguma, é um impacto nas empresas de todo o setor da construção civil, mas não só nas empresas, Wagner. Se você quer reformar a sua casa e o seu pedreiro passou das 18 horas, todo cidadão estava vulnerável a isso. Então, se o teu vizinho fizesse uma ouvidoria e o fiscal da SAMA chegasse lá depois das 18 horas, você estava vulnerável a isso. Então, para pacificar, buscando esse entendimento, nós conseguimos aí avançar e estabelecer o horário de obras na cidade. E até a pessoa mesmo, que muitas vezes as pessoas que acabam fazendo as coisas, chegam do trabalho e querem fazer, então poderia cair numa situação como essa, Com certeza. É importante saber que até às 22 horas, algumas atividades são delimitadas pelo Código de Posturas,
questão de ruído principalmente. No entanto, as obras elas podem ir até às 19 horas. É a prática dos grandes centros. Eu tenho estudado bastante, Wagner, as legislações urbanísticas e ambientais das cidades. Nós temos aproximadamente 40 municípios com mais de 500 mil habitantes. E para comparar leis, a gente tem buscado estudar, né, essas legislações, porque os problemas sociais, a forma, às vezes a cultura muda, mas os problemas sociais eles permanecem os mesmos. E para esse tipo de comparativo a gente tem observado que é a conduta, né, desses centros urbanos, você ter no máximo até as 19 horas o horário de funcionamento de obras. E voltando a falar das empresas, a questão de uma segurança jurídica também das empresas que acabam afetando, como você falou, né, os cronogramas de obras e tudo mais. E Joinville acaba sofrendo, né, com as intempéries, com a chuva, qualquer situação diferente que possa acontecer, com a própria mão de obra, que às vezes pode acontecer de não comparecer, enfim. Então, eu acho que é uma segurança maior para pensar na economia mesmo. Né? Com certeza, Wagner. Eu estou no segundo mandato, mas desde a legislatura passada nós viemos tendo essa preocupação com o empreendedor. Né? Na gestão do ex-prefeito, se falava muito que o melhor prefeito de Joinville é o prefeito de Araquari, porque não se conseguia abrir uma empresa aqui. Ainda temos muitos desafios e é preciso reconhecer isso, mas nós avançamos muito. Né? Para abrir uma empresa, as flexibilizações da legislação que nós fizemos, o projeto dos cursos hídricos, o recuo dos rios, né, que aumentou a capacidade construtiva da cidade. Um projeto meu, por exemplo, que a gente conseguiu avançar, Wagner, você não conseguia ter uma empresa na Zona Sul, eu aprovei esse projeto em 2023. Nesses 2 anos, esse mês agora fez 2 anos, nós abrimos 1.160 empresas na Zona Sul da cidade de Joinville, mais de 10 mil pessoas que deixam de atravessar para a Zona Norte. Então, nós estamos avançando nessas legislações para contribuir para o desenvolvimento econômico. A prova disso, Wagner, é que nesses 4 anos o orçamento, né, a arrecadação do município, ela aumentou R$1 bilhão. Né? Então, isso foram diversas ações feitas pela Prefeitura, a maioria delas com o apoio da Câmara de Vereadores, porque não se legisla sem o poder do apoio do Legislativo, e muitas iniciativas de diversos vereadores aí que puderam melhorar esse ambiente para o empreendedor da cidade. E com um equilíbrio, né? Essa minha lei que eu te falei, Wagner, que permitiu indústrias lá na Zona Sul, ela tem uma única restrição: se você não incomoda o seu vizinho, você pode abrir uma empresa. Então nós começamos a observar galpões, né, com empresas de ferramentaria, de solda, com esse DNA mais industrial da cidade de Joinville, também indo para a Zona Sul, onde a gente tem uma abundância de mão de obra, né, na cidade. Então, estamos aí avançando muito, eu preciso reconhecer isso. E esse projeto, né, de adequar o horário, ele tem a ver com isso, com esse momento que o Poder Executivo e a Câmara vêm pensando em melhorar esse ambiente para o empreendedor na nossa cidade. E ainda nesse sentido, nessa área da construção, também há um projeto, né, em relação ao aumento do gabarito, né? Isso mesmo. A gente acabou de avançar, Wagner, no SA04, desculpa, no SA03, que é toda a borda da cidade de Joinville, né? Você pega o zoneamento, que é a nossa lote. Então, eu estou falando aqui de toda a Zona Sul, Comasa, Boa Vista, Aventureiro, o centro de Piraberaba, bairro Vila Nova, bairro Nova Brasília, todo o entorno da cidade de Joinville, você podia ter prédios de 5 pavimentos. E nós queríamos inicialmente, Wagner, levar esse número para 10. E aí entendemos com diálogo, porque é isso que às vezes é necessário para você conseguir ter um avanço civilizatório, é o diálogo com o Poder Executivo. Com o diálogo nós entendemos que seria oportuno 7. Então todos esses bairros que eu te falei, hoje eles podem ter o gabarito construtivo de 7 pavimentos. Né? Isso tem um impacto urbano, né? Na oferta de moradia na cidade. Né? Você certamente verá mais empreendimentos, né, residenciais nessas áreas, porque você viabilizará certamente essas áreas a ter esse tipo de empreendimento, e a cidade ela tem que pensar nisso, né? O aumento do gabarito construtivo em grandes centros como Joinville, ele faz com que a cidade não tenha que se espaçar mais. Quando a cidade se espaça, você tem que oferecer pavimentação, infraestrutura, esgoto tem todo um custo que a prefeitura precisa ter. Então, para avançar nesse processo de urbanização, Joinville está crescendo muito, eu não tenho dúvida que em torno de uma década e meia nós teremos 1 milhão de habitantes. Nós precisamos pensar, né, nessa condição de oferta de moradia. E é um problema que afeta também a indústria, afeta todo o setor econômico da cidade, porque quando você tem, né, a migração na cidade de Joinville, essas pessoas elas precisam ter qualidade de vida, elas precisam ter moradia, e é um tema que nós estamos buscando lá na Comissão de Urbanismo discutir, né, junto também com a Secretaria da Habitação, que tem
todo esse olhar social também. Se não me engano, o PLC 61 ele foi aprovado, né, por unanimidade, né? Sim. Como que, assim, querendo ou não, a gente acaba acompanhando, né? E vê que muitas vezes existe pessoas contra o projeto, contra o governo, né? Sim. E talvez, não sei, como que você conseguiu, né, convencer todos eles de votar a favor de um projeto como esse? Eu sempre digo, Wagner, que a política é a arte do diálogo, né? E, obviamente, que é preciso ter uma leitura política quando você apresenta um projeto de lei. E o fato da gente ser membro da Comissão de Constituição e Justiça é a entrada, né? O principal ponto de partida. Não só entrar com uma boa justificativa, né? Porque o projeto ele acaba sendo público, mas você ter a capacidade de dialogar com a situação, com a oposição, com a esquerda, com o centro, com a direita, faz você muitas vezes conseguir ter essa unanimidade. Eu me considero um político de centro-direita, né, porque justamente consigo dialogar, né? Em alguns momentos eu consigo, inclusive, apoiar projetos da vereadora Vanessa da Rosa, do PT. Em outros momentos estou muito alinhado aos vereadores da oposição do PL, né, porque a gente coloca a cidade na frente. Nem sempre é possível, Wagner, a gente tem, né, muitas vezes, né, os ânimos se acirram dentro do parlamento, mas o meu perfil é sempre de diálogo, é sempre colocar aquilo que a cidade precisa e de bater nos gabinetes, de fato conversar, né? Eu, né, procuro apoiar bons projetos de outros vereadores e esse bom relacionamento dentro do parlamento faz com que a gente consiga, por exemplo, nesse projeto ter aprovação, que você não consiga atrair aquele ranço, né, aquela discórdia de outros vereadores, mas que os seus projetos possam ser apoiados de fato. E que eu digo também, essas divergências possivelmente aconteceram desde o início de pensar o projeto, né? Porque a gente vê situações, por exemplo, né? A vizinhança de uma obra, né? Eles querem que não tenha obra, na verdade, não querem barulho. Mas tem que pensar que, pô, a obra é necessária, tem que dialogar. As empresas que querem construir, no máximo, se possível, construir 24 horas, né? Os empregados que querem trabalhar, querem ganhar mais, querem ganhar um dinheiro, mas pensa, pô, mas se sair 6 horas, o trânsito é de um jeito, sair às 7, vai ter transporte para mim? Como é que vai ser? Então, acho que desde o início, né, essa conversa já foi difícil, né, até chegar num consenso comum, né? Se pensou em manter as 18 horas, se pensou em estender, como é que foi tudo isso? O olhar da coerência, eu busco sempre dizer, né, Wagner? Teve apelos de pessoas que queriam que as obras fossem até as 22, por exemplo, ao mesmo tempo que algumas pessoas queriam manter as 18 horas. E buscar o meio termo foi manter as 19 horas. Né? E aí eu acho que a capacidade do legislador de dialogar, buscar consensos em meio à divergência, o que é uma das características da boa política que eu acredito. Né? Então, sem dúvida alguma, é um desafio o consenso, nem sempre é possível. Você vê projetos muitas vezes na gaveta, projetos que o relator não consegue colocar um parecer porque não tem consenso, né? Mas eu procuro, né, nos meus projetos ou nos projetos pelo qual eu sou relator, colocar todo mundo na mesa e buscar um consenso daquilo que é melhor para a cidade. Foi o caso do Código Municipal de Obras, por exemplo, agora, do Código Municipal de Meio Ambiente, do Plano Diretor, que nós discutimos na legislatura passada, da criação da região metropolitana de Joinville, projetos que têm um impacto na cidade, não naquele momento, não nenhuma necessidade pontual do cidadão, mas que deixam um legado muito positivo para a cidade, né? E colocar Joinville na frente é isso, né? Ter a capacidade, mesmo talvez aquela pessoa que você não tem tanta afinidade, você entende que precisa sentar com ela, dialogar e buscar aquilo que é melhor para Joinville. Existem outros projetos nessa área também que estão sendo discutidos, estão sendo alinhados, estão sendo aprovados. Tem em relação a calçadas também, né, que avança também. A gente acabou de regulamentar as calçadas, foi um projeto de autoria do vereador Alisson, né? Nós tínhamos um grande apelo por essa questão da acessibilidade, Wagner. Mas era preciso, e aí foi uma provocação que eu fiz ao vereador Alisson, ter a maturidade de entender a questão dos morros. Né? Nós temos morros em área urbana consolidada na cidade, onde você nunca vai conseguir produzir a declividade necessária para ter acessibilidade. Então, não era apenas você estabelecer uma exigência legal pela qual as pessoas, ou até mesmo a prefeitura, em um morro que tem uma CI, uma creche, um posto de saúde, vai cumprir. Né? Então, a gente conseguiu ter um avanço necessário nesse processo de estabelecer acessibilidade na cidade. Nós temos muitas áreas que você vê verdadeiros bairros sem qualquer tipo de acessibilidade, e a gente tem muito para avançar.
mas não de forma cega, de forma conectada com a cidade e com o perfil geológico de Joinville. Nós somos uma cidade com muitos morros, né? E isso foi muito bem considerado. O texto que nós aprovamos teve essa maturidade, sabe, Wagner? E eu fiquei feliz que o vereador Alisson conseguiu, né? Eu divergi no primeiro momento com ele e a gente conseguiu ter esse entendimento necessário. Eu venho lá da Zona Sul, nós temos muitos morros, né? E eu fiz testes em loco com a legislação inicial provocada. Nunca seria possível tirar um alvará de calçada em boa parte da cidade de Joinville, e eu ia penalizar o cidadão em algo que era inexequível. Então a gente conseguiu fazer o vereador Alisson ter essa percepção e ao mesmo tempo manter itens essenciais do projeto que provocam a cidade a pensar na acessibilidade, um direito da pessoa com deficiência, que é algo também importante. Para finalizar, vereador, eu queria agradecer a sua presença aqui, né? É importante esclarecer todas essas situações, como é que foi feita toda essa discussão, né? Eu acho que parece tão simples, parece que o vereador criou e pronto, né? Não, é toda uma conversa, né? Chegar num bom senso, talvez não agrade todo mundo, né? Mas pelo menos chega num meio termo razoável para todos. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui e deixar o espaço para suas considerações finais. Muito obrigado, Wagner. Eu te admiro muito, né? És um dos grandes jornalistas que nós temos na nossa cidade. Muito obrigado. E a gente está sempre à disposição. Aproveito para deixar, né, o meu Instagram lá, Lucas Souza. Você que, né, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente está sempre à disposição. Também o WhatsApp. Lá no Instagram você vai encontrar o WhatsApp, o meu WhatsApp. Né? Estou à disposição para as demandas da cidade, para os desafios de Joinville. Eu tenho uma grande bandeira, que é o desenvolvimento da Zona Sul, mas eu fiz votos em todas as zonas da cidade, Wagner, de Pirabiraba até o Morro do Amaral. A gente está à disposição para ajudar a construir uma Joinville melhor. Obrigado, vereador. E obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Pode Morar. E não esqueça, essa edição do programa e todas as anteriores estão nas redes sociais, @Pode Morar, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você encontra todos os programas, né? Muitas edições, muitos temas diferentes. Muito obrigado por a sua companhia mais uma vez e aguardo você no próximo programa. Até lá!